Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Que vozeirão, hein? Viu? Fala, Somzão. pessoal. É que o som do estúdio tá bom aqui hoje, tá hein? bonito aqui o som. A Lade colocou um retorno. Graças a mim. Graças a você, Santo Graças Rocha. a Deus. Santo Rocha. É, ele colocou uma caixa de som aqui, a gente pode se ouvir. Agora ficou Às bom. vezes dá microfonia, mas dá pra gente se ouvir também. Às vezes parece que eu tô com a voz, né? Hein? Amados, Voz do Cid boa Moringueira. noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa insônia. Se você que está com insônia, prometemos que após esse episódio você vai estar dormindo. Então, antes de você começar a assistir o episódio, já curte, compartilha. Curte agora, porque eu sei Curte que você agora vai... você vai dormir, né? Brincadeira, não vai não. Não, os caras estão de madrugada e tá com Ah, não, insônia se tá- e se ligou há- isso aqui só para ele passar o tempo ali dormir, fique à vontade, amigo. Eu sou um grande consumidor de podcast. Deixa das ela rodando, mas madrugadas. deixa rodar até o fim para contar. É. Para contar que, né? Põe o celular para carregar e deixa... Já deixa curtidinho aí. É. né? E você que não está dormindo, está acordando agora, fazendo café, escovando os dentes, curta aí também. E você que agora sim, calma. Ano passado, Rocha, a gente teve um problema. Qual o problema? A gente tinha público de 45 anos mais, Homem, só Amarada, lembra? Macholândia. Que não Não curtia. compartilha, não curte. compartilhava. Homem não, Porque homem não faz isso, faz né? nada, ele nem assiste. É. Ele não presta nem atenção no podcast. Ele acha que ele é amigo da gente, põe lá e daí depois achou que está tudo certo. Não. Agora, hoje em especial, a gente trouxe uma especialista em pele, em cutis. Exatamente. Como é que estava falando? Cutis, subcutis, derme, epiderme, Derme, epiderme. solo, subsolo. Solo, subsolo. Isso mesmo. E ela vai explicar Exatamente, tudo bem pra gente técnico. sobre botox, sobre esticar, tirar a ruguinha, pezinho de galinha, esticar tudo aqui. E entende Vai falar muito. sobre pele negra? Olha, Olha! não tinha como passar em Já branco. saí no lucro. Não tinha como passar em branco Passar as em nuvens. branco? Né? Não tinha como passar em branco as nuvens. Então ela vai estar legal. explicando tudo hoje. A doutora Larissa, daqui a pouco ela vai dar um oi aí para vocês. E vai estar hoje mandando muito bem. Eu já assisti várias palestras dela, porque eu vou fotografar ela, vai fazer foto e tal. Palestrante. E, gente, ela detona. Ela é pós-graduada, quase doutorada já. Ela dá palestra, ela dá aula, levam ela para São Paulo, levam ela para Londrina, para Maringá, para Cascavel, para não sei para no Rio de Janeiro. Ela passou um tempo, ó, pra você ter ideia. Hoje ela está indo para Moçambique. Hoje em Moçambique, Porque tá nós nos chegamos Estados Unidos estamos em hoje. Moçambique, Nós estamos em Houston. Houston, Atlanta. Atlanta. Atlanta, com certeza, você viu no outro episódio? Isso. Mandaram foto lá de Atlanta pra gente. Olha! Aí consulta online, ó. E manda o produto também, né? Brasil inteiro aí. via manda pro mundo Sedex, todo. O produto chega aí na boa. Chega no mundo todo. Então, assim, ó, o que acontece? Ela foi fazer um curso de aperfeiçoamento, não sei o quê, lá no Rio de Janeiro. Aí, na próxima temporada do curso, ela foi dar aula. Só para vocês entenderem. Só para ver o O nível. nível que é. Foi Entendeu? ter aula, na próxima já foi dar aula. Já foi dar aula. Licença, chegou dando aula, né? Mas antes que a gente siga em frente, Rochinha, O quê? pizza Proença. Maravilha! Ah, A pizza pizza que do nós Chefe esperamos Thiago. com muito... Você viu ele no episódio? O Foi Thiagão? sucesso o episódio do Thiago, hein? Mas o Thiago é muito O fera. Thiago invadiu, falou, um dia eu vou aí. Aí outro dia ele apareceu aqui, gravou, entrou com pizza, caixa e tudo no episódio e participou com a gente. O Thiago Vocês têm que ir lá conhecer pessoalmente. Se você não gosta de pizza, vai lá conhecer o Thiago. Aí vocês pensam assim, não, o Thiago é o dono da pizzaria. É Né? o dono da pizzaria. Mas sabe quem que é o pizzaiolo? Quem é tá com a mão na massa? Thiago. E é muito legal lá que você vai, Larissa, tem um vidrão assim, que você vê ele fazendo a pizza. E ele fica ali o tempo todo. A você pizza fica... que a gente mais gosta, ela como é que é? Burrata? uma com burrata, eu não sei como é que é o nome. Rapaz, esqueci. Cebola roxa, não é essa? roxa, não sei o que lá, não sei o que. Eu esqueci o nome também. Umas coisas boas lá. Agora Mas deu é branco muito aqui. bom. Thiago, faz tempo que ele não come essa. Por isso que eu tinha Essa ficado é lembrando. boa. Foi a primeira que você mandou aqui pro programa. Você anda mandando só de calabresa. Frango catupiry. Frango, calabresa. Desculpa, Larissa. A gente entrar nesse assunto logo agora. Desculpa agora. Thiago, mata a fome da nossa convidada. Olha aí, ó. Não. Brotinho, pode ser brotinho também. Mina ele não manda, ele manda mina- duas. E coca. São cola aqueles não. tamanhos ali, Larissa. O grande ali. Vale a pena porque é uma experiência. Né? Muito bom. E hoje a gente vai direto ao assunto, né, Rochinha? Vamos lá. Que A Larissa Zavadski. expert. Vamos falar. Olha, eu não posso fazer essa brincadeira. Calma. Segura a onda. Calma, não posso fazer. Entrevistaram. Segura a onda.
Vamos falar só dos lados bons dela. Ah, Né? Vamos falar do lado bom, não vou falar nada. Ela é expert em saúde da pele, em beleza. Ela é farmacêutica, né? Super bem graduada, experiente. Ela é proprietária lá da Artesani, sócia proprietária da Artesani e farmácia de manipulação, ou seja, os medicamentos são manipulados por quem entende. E se uma outra pessoa manipulou, são conferidos por quem entende. Tem assinatura, tem o aval, o carimbo, né? E ninguém, depois de estudar tanto, vai pôr controle de qualidade númerozinho altíssimo. não é CRM, né? Como é que é? CRF em jogo, né? Que é o Conselho Regional. Não vai pôr em jogo. Puxa mais pertinho, vai ficar com a voz da Fátima Bernardes. Né? Então, assim, gente, a gente vai falar de muita coisa interessante. Ela é casada com o Gledson Zavadski. Né? O Gledson também está prometendo de vir aí. Vir contar as histórias mas tem dele. que vir com aquele blazer. Blazer azul. 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 Ele é os 50 tons de azul. Aquele que a Larissa deu pra Não, ele. mas o é blazer. não. É aquele? É que é um que ele comprou na Europa, ele só usa aquele. Eu falei, cara, mas você tem mais 30. Mentira! É que você acha que é sempre o mesmo. Ele Ele compra sempre na- tá de azul. Ah, você porque a acha que cor é parecida. Rogério, presta atenção. Varia muito pouco o tom, assim. Não, se eu for falar que o Rogério é daltônico, eu não vou dizer. Não, vou não, dizer, é. não vou dizer. Não vamos falar mal do Não, Gledson. ele acha que é tudo igual, Não mano. podemos falar, senão ele vai ter que dar réplica, técnica, Ah, não. defender. Melhor Não é o não. nosso tempo aqui, não. É, o nosso E tempo ele é curto. bom de oratória. Não, aí aí já era. a gente não consegue com A ele. gente gravou um gente não episódio pode com com ele no canal do Ah, é YouTube verdade, do verdade. Aládio. Né, Aládio? 5 horas deu, né? Deu, não. Porque- Ele é bom de Ele tem oratória, muita viu? história, muita bagagem, muito conhecimento, né? Então, Ele é bom de realmente é muito produtivo. Ora a história. Ora, história. Ora a história. Quem nasce em Joinville é o quê? Joinvilense. Joinvilense. Ou barriga verde, né? Barriga verde. Muito legal. Mas você viveu em Guaratuba. Sim, minha mãe tinha um problema durante a gestação e precisou de um médico especialista, né? E precisou vir para Joinville para ter todo o tratamento, mas minha família já é de Guaratuba. Meu avô foi muitos anos vereador, mais de 30 anos, né? Vereador na cidade. Parte do meu pai também, né? Todos ajudaram a construir a cidade, vamos Teu assim pai dizer. foi político lá? Meu avô Teu foi avô. vereador. Meu Vereador. vereador, foi presidente da Câmara. Hoje, a ponte, que acontece já no sonho dele, já desde aquela Ah, época. verdade. Tá saindo, né? hein? Tá saindo. A época lutou muito para levar uma caixa econômica para lá. Né? Então, eu lembro quando pequena. E hoje tua mãe está lá envolvida também na Minha administração mãe da cidade. foi. Minha mãe foi secretária de Educação. Né? A minha tia foi durante muitos anos, várias gestões também, secretária de Educação. Eu trabalhei como coordenadora de assistência farmacêutica, também na Secretaria da Saúde, por um tempo. Né? Então, a família tem uma Uma história. família né? que na tem a cidade, história de é. Guaratuba. Tem. Que benção. Ó, Rocha, conta toda essa história você agora. Bom, vamos lá. Acho que vamos- você pulou a página, Pedro. Vamos ver se não tem nenhuma... Começa do começo aí, ó. nenhuma Eu gosto quando tem nome estranho para ele ler. nome inglês. Larissa, Daí ela passa- Esse roteiro Mas aí que vou você- pedir ajuda Esses aqui. dias tinha o quê? Um nome Era em holandês. holandês para ele. Ele passa para mim. E eu tentei ler, mas aí o convidado me ajudou. Você ajudou. Né? Vamos lá. Então, a Larissa, ela é farmacêutica, ela tem mestrado em farmacologia, empresária, sócia da Artesani Champagnat, farmácia de manipulação, né? Professora universitária, atua na área de demofarmácia. Dermofarmácia, estética, cuidado personalizado com a pele, ministra palestras por todo o Brasil, chegando agora... Mas você foi em Portugal também falar lá, né? Já tive oportunidade de... olha aqui. Aham. Você estudou em Portugal, né? Sim, eu fiz pós-graduação. Aí tive a oportunidade de trabalhar numa farmácia também, Lá em Portugal. lá em Portugal. Que Aham. legal. Bom, diretora da Anfarmag. Anfarmag, Associação Anfarmag. Nacional de Farmacêuticos Você é Magistrais. diretora? Sou diretora regional. Então, Uau. são 14 regionais no Brasil todo, né? E eu faço parte da diretoria aqui do Paraná. E por que a gente não veio de gravata? Tá vendo? Diretora? Você não me avisa um negócio desse? A Cara? gente A gente foi pego de surpresa aqui. Você viu? pegou a gente desprevenido. Membro da GTT Magistral, CRF Paraná. É, Grupo Técnico de Trabalho, Ah, que do legal. Conselho Regional de Conselho Farmácia. Regional de É, Farmácia entrei do agora Paraná. em janeiro. Olha, recente. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. Obrigado. É tão fácil a gente falar assim, farmacêutica. Farmacêutica. Mas é assim,
né, a gente imagina o que uma farmacêutica faz. Imagina. Mas o que uma farmacêutica faz? Eu vou voltar à sua pergunta. Quando fala farmacêutico, qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Vem aquela pessoinha de jalequinho que busca a caixinha Isso. na prateleira e Essa entrega aí, pra gente. Infelizmente, Agora ela preenche o lado da bula também e carimba e põe um Pra negócio, liberar pega o o endereço para liberar o medicamento. Infelizmente, essa é uma imagem, né, que a população em geral tem, mas o farmacêutico vai muito muito além. da sua presença ali no balcão. E a presença no balcão é extremamente importante, porque ele faz todo um trabalho de acompanhamento, de cuidado, de orientação, né? Então, quando vem uma receita, assim, a principal atuação do farmacêutico é na farmácia comunitária mesmo, né? A farmácia comunitária é essa farmácia onde é a venda dos medicamentos industrializados, onde é a venda de suplementos, enfim, produtos industrializados de uma forma geral, né? E o papel dele é extremamente importante para o uso racional de medicamento, para o cuidado, para a orientação, para a revisão, muitas vezes, da receita, né? Sim, e para entender a letra do médico. Para entender a letra do médico, né? A gente quase que tem uma disciplina só para isso. Quase que tem uma disciplina para isso. Estuda isso, né? Não, a gente vai com a prática. Não, porque como é que pode? Grafologia. difícil, não sei. difícil. Bom, hoje a informática deu uma ajuda nisso até, né? É. Vem meio escrito, o cara só carimba e assina. É. Mas, gente, Não, é e difícil outra, entender. eu vou falar uma bem verdade para vocês, né? Que abrir um parênteses. Eu tenho dom para ser médico. Eu também. Sua letra Minha é... letra é letra uma coisa é um sensacional, garrancho. entendeu? Eu Não, seria um minha é excelente sensacional, que garrancho. Eu seria um excelente médico. A minha, cara, olha, eu nem tendo curso nenhum, eu já faço várias bulas. E depois eu fico olhando e falo, cara, o que era Que mesmo? eu, nem ele entende depois. Se for Eu um faço assunto dessa aleatório, também, esquece. Se ele escrever uma poesia e entregar para o farmacêutico, tudo Ele bem. vai... É remédio natural. Amoxicilina, Remédio natural. ibuprofeno e aí vai. Ibuprofeno. Mas é um risco, né? Aí a gente entra numa situação de risco, porque existem vários medicamentos que têm nomes muito parecidos e pode levar ao erro. Então, a responsabilidade é o que a gente chama o ato ali é de dispensação, né? Então, o farmacêutico que está ali no balcão de uma farmácia, né? Que não deve ser confundido com um atendente, Sim. né? Porque a formação, Quais as conhecimento funções é que outra. tem ali na farmácia? Então, ali a principal função direta ao público é a dispensação, é o ato de você receber a prescrição, analisar, né, e liberar esse medicamento com toda a parte de informação, de instrução. Porque muitas vezes o paciente, ali o cliente da farmácia, ele não entendeu muito bem como ele vai utilizar, ou ele não sabe aquele medicamento para que serve, né, quando tem vários. Então, ele tira muito das dúvidas com o próprio farmacêutico, né? E, às vezes, a farmácia é a porta de entrada para o sistema de saúde. É o primeiro lugar onde o indivíduo vai procurar uma ajuda, Sim. né? Para uma dor, para um desconforto, antes né? de E aí o procurar uma farmacêutico, consulta. aí o farmacêutico ele também tem uma habilitação que alguns suplementos ou medicamentos ele pode, que são aqueles que pode prescrever ou indicar, que são os medicamentos isentos de prescrição. É aquele Sim. que se a gente quiser vai comprar Que não precisa da livremente. receita. Mas assim, Paracetamol, isso, ibuprofeno, Reflex. paracetamol, um antissucígeno, um expectorante, né, um medicamento para resfriado, enfim. E esse é um papel importante para até auxiliar, para diminuir a automedicação. Porque uma coisa é você ir sozinho, escolher o seu medicamento, mesmo que seja isento de prescrição, que são medicamentos que têm uma baixa probabilidade de toxicidade, né, poucos efeitos adversos, mas pode ter uma contraindicação para algum indivíduo ou uma interação medicamentosa com algum medicamento que o indivíduo já toma. Então, é um papel importantíssimo do farmacêutico no uso racional, na orientação para a escolha correta, mesmo que seja para uma situação leve, né? Uma situação que não tenha uma gravidade assim, né? E existem os serviços farmacêuticos dentro da farmácia comunitária. Então, uma aferição de pressão arterial, testes rápidos, por exemplo. Algumas farmácias têm aplicação de vacina. Aplicação de vacina, né? injeção. Não né? são todas, né? Sim. Mas são algumas, ou os injetáveis, né? Então, ele tem um papel ali extremamente importante, porque a farmácia, apesar de ser vista como um comércio, porque, infelizmente, no Brasil se adotou essa configuração de ter de tudo para vender ali, antes de chegar no local onde estão os medicamentos, Sim. né? Tem Ela chocolate, tem tudo. coisa, tem Ela é refrigerante. uma unidade de saúde. Sim. Ela é uma unidade de saúde, né? Aliás, perdão te interromper, mas o que seria dos hospitais se não fossem as farmácias? Já pensou se tudo fosse direto para o hospital? Sim. Doutor, estou pode- com dizer que uma dor de cabeça, eu estou com uma coceira aqui. É o que a gente chama de transtornos menores, em que Pois o é. farmacêutico pode fazer esse atendimento. E por isso teve um trabalho muito importante de várias entidades, inclusive do Conselho de Farmácia, enfim,
para trazer o farmacêutico do sistema público de saúde, que Certo. estão nas farmácias básicas das prefeituras, nas unidades de saúde, para ter esse papel também nessa entrada, né, de situações que são leves, os transtornos, né, de baixa gravidade, para também diminuir esse fluxo do atendimento de situações mais graves que exigem uma demanda, né, ali do corpo médico, enfim, né. Por outro lado, nós temos a farmácia de manipulação, que daí já tem uma outra característica, porém a presença do farmacêutico ali na orientação, né, nas informações são também necessárias, mas ele também ainda tem toda uma responsabilidade de garantir a qualidade dos produtos que são manipulados. Então, são feitos ali individualmente, né, não é igual à indústria, que é feito em escala, é feito medicamento, fórmula por fórmula, né? Então, é um trabalho que tem que ser muito valorizado, né? Até assim, a gente vê Assim, a diferença da farmácia comunitária, a gente vai falar que é farmácia que como que é? Vende caixinha. vende caixinha, que não Farmácia comunitária para farmácia de Na manipulação. verdade, manipulação. farmácia comunitária são todas, né? Sim, Mas sim. aí a gente acaba trazendo o termo farmácia para somente essas que têm os medicamentos industrializados e farmácia com manipulação. Com Qual que é manipulação. essa vantagem aí? Da manipulação? É. Então, a manipulação, ela Porque assim, ó, atende... eu, Rogério, vou fazer um questionamento. Se a indústria que tem toda a sua perícia, não sei o que faz um medicamento e chega ali, aqui, cara, é melhor do que eu dar na mão de uma farmacêutica, uma pessoa que vai montar lá o negócio. Né? Já fabrica em si, é igual o carro, eu fabricar um carro, vou num lugar que fabrica carro por carro. Né? É nisso que eu estou falando. Assim, mas eu acredito convivendo, porque a gente convive Sim, já se conhece, né? tempo aí na farmácia. Ó, já complexo tomou e tal. vários fórmulas lá, tá vivo ainda. Tô vivo. Tá vivo? Tá aí, ó. Então, assim, a gente... A gente só não conseguiu fazer crescer o cabelo, Não, mas é a mas próxima etapa. entendeu? Próxima etapa. A gente eu pensando aqui, mas daí eu vou dar para uma pessoa fazer, e se essa pessoa erra? Então, assim, só que convivendo, eu vejo que tem vantagens. Eu vejo vocês atendendo o balcão, ali ouço as conversas, né, e vejo que tem vantagem nisso. Queria que você explicasse essa. As vantagens. Por que eu decidiria levar essa Entre o medicamento receita industrializado... na farmácia de manipulação? Primeira coisa que a gente tem que pensar, medicamento industrializado não compete com medicamento manipulado. Já vou não explicar compete, por quê. é diferente. Não. Primeira coisa, já vou explicar isso, mas eu quero, antes disso, falar que você levantou um ponto muito importante, que é a questão de por que eu deveria confiar em um medicamento No que é ser feito humano de fazer. quando você tem uma Uma escala indústria, de uma né? indústria, né, que está todo programado, as máquinas, enfim. Primeiro, o Brasil é o país que tem a melhor regulamentação para a farmácia de manipulação, onde tem as maiores exigências. Então, nós temos, o farmacêutico, ele tem um papel, o que trabalha o Protocolo. magistral ali, ele tem que cuidar desde a qualificação do fornecedor, tá? Que tem que atender vários critérios para garantir a qualidade desse insumo que vai chegar na farmácia. Ele tem que fazer todo o controle de todo o processo e o controle do produto final. Ele faz todo o treinamento da equipe que está envolvida, desde o que recebe os insumos, o que vai fazer o controle de estoque, o que vai manipular, né, que vai exercer a técnica da manipulação. Então, todos os processos, eles são controlados de acordo com os critérios de uma resolução, e isso é fiscalizado pela vigilância Vocês sanitária. prestam conta sobre isso. Né? Isso, aham. Não é Então, a gente farmácia de- registra aonde os medicamentos e os insumos, né, as matérias-primas ficam armazenadas, a gente tem que fazer uma aferição da temperatura, da umidade. Os produtos que estão na geladeira tem que fazer controle da umidade, da temperatura. Calibramos os equipamentos, controle de qualidade da água que é utilizada. Isso é feito mensalmente. Então, são todas essas exigências. As balanças, né? As balanças são calibradas. São calibradas, são precisas, São balanças precisas, que- exatamente. Balança de precisão. Então, existe toda uma legislação com vários critérios, tá? Então, é altamente regulamentado. essa Regulamentado questão. pela Anvisa, é Pela isso? Anvisa, exatamente. É uma resolução da Anvisa em que a gente segue e a gente tem que cumprir todos esses critérios e a gente é fiscalizado. O Então, ambiente também é regularizado o- pela saúde, né? isso também tem O ambiente, como está, como é. Então, a gente tem lá todos controle, os detalhes. todos os controles mensais, semestrais, anuais, tem todo um cronograma, e isso daí, a licença sanitária anual, ela só é liberada se a gente atender todos esses critérios Não, e é e detalhe requisitos. da- São, eu vi- olha, é eu uma ajudei eles lá, sobrecarga. é assim, ó. Olha, sofrido. falta uma placa aqui. Não, mas, cara, não. Tem que estar escrito que aqui é lugar de tal coisa e a coisa vai Identificação, ficar aqui. Sabe? descarte de resíduos, Descartes. existe uma empresa, né? A cor dos sacos de lixo, tudo isso
Lá extremamente funciona. organizado, né? Então, as farmácias de manipulação, ela tem que atender. Então, assim, o medicamento, a fórmula manipulada, ela é confiável, sim, porque nós temos que atender todas essas exigências. Aquela história assim, Isso vai é que eles fazer com- colocam um produtinho mais fraco que o... porque não tinha. Não, porque isso isso depois no tratamento, né? Não existe Não isso, existe. né? Você vai ver que vai dar resultado ou As não. Uma crenças farmácia não da- vai se é. arriscar nesse sentido, né? Ah, mas também tem outro lado. Mesmo com medicamento industrializado, existe a variabilidade de resposta. Tem pessoas que respondem muito bem ao tratamento e outras não. Tem pessoas que têm efeitos adversos e outras não. Então, isso pode acontecer tanto com medicamento industrializado Sim. quanto com medicamento manipulado. Agora, a principal vantagem que eu falei, que não existe competição entre o medicamento industrializado e manipulado, é porque o medicamento manipulado ele é personalizado. Então, quando o médico, e não vou falar só o médico, porque existem outros profissionais de saúde habilitados a prescrever, né, como nutricionista, dentista, veterinário, próprio farmacêutico dentro de algumas limitações ali, biomédico, né, Dermatológico. enfim, né, o médico de uma forma geral, enfim, ele pode, então, pode ser necessário que para aquele paciente a dose tenha que ser diferente da dose que tem lá na apresentação farmacêutica industrializada. Ou um paciente que não tenha, por exemplo, uma tolerância para engolir um comprimido que é maior, e a gente precisa transformar num xarope, numa solução, como é um paciente idoso, por exemplo. Ou existem muitos casos Você na coloca esse sabor, né? Isso. Para agradar a criança, para mascarar, agradar... Existem casos, por exemplo, vários casos, até tem um muito bonito na história da farmácia, que a gente faz um medicamento, o nome dele é Joaquim. Desde que era bebê até mais ou menos os 3, 4 anos de idade, né? Ele tinha um problema cardíaco e precisava usar um medicamento. E a indústria não disponibiliza esse medicamento na forma de xarope ou de solução oral, só tinha comprimido, o que era difícil, né, de você trazer na prática da administração. E a dose é uma dose muito menor do que a dose do industrializado. Então, a gente fazia essa preparação farmacêutica personalizada, né, para a pediatria, com a dose adequada e numa forma farmacêutica adequada também, para a palatabilidade, para a administração correta, né? Existem situações, por exemplo, até umas 2 semanas atrás, um médico procurou que ele precisava de um medicamento que só tem disponível ou injetável ou comprimido para controle, que tem estudos novos mostrando que ele funciona muito bem para controle emergencial de uma crise convulsiva. E ele queria numa forma intranasal. Então, o farmacêutico da farmácia de manipulação, ele vai pesquisar para desenvolver uma formulação adaptada àquela necessidade, se baseando em estudos de estabilidade, né, Primeiro vai de analisar a qualidade, viabilidade, né, se é para possível. atender essas particularidades. Então, a farmácia de manipulação, ela personaliza e ela traz soluções para algumas situações muito pontuais aí dentro de uma terapêutica muito específica, né? A gente pode fazer associações numa única fórmula em que a indústria não disponibiliza, mudar a apresentação farmacêutica para um paciente idoso, para outro pediatria, dia um paciente eu com tava- sonda, por Não. exemplo, que você tem que transformar na forma Um dia eu líquida. estava lá, a senhorinha veio numa embalagem, o creminho dela. Ela falou, eu gosto daquele. Um que, assim, pra gente é pior de usar. Mas ela, não, mas eu queria que fosse naquele que eu me adapto mais. Aí ela pegou, conseguiu tirar todo o produto de um frasco, pôr no outro. A gente lá. personaliza até a embalagem, A embalagem. né? Ela pede como ela quer, né? Se ela quer com essência, sem Manipulado essência. mesmo, né? Não, a pessoa que ela tem eu já vi também. Com cor, tem sem que cor. comprar um Sabor. negócio de laranja, porque para pôr aqui que a pessoa gosta de sabor laranja, de pêssego. Às vezes né? eles pedem, eu quero 60 sachês e tal. E tem como fazer 20 de um sabor, 20 do outro e 20 do Enjoa, tá bom, né? vamos fazer então. Enjoa. Dá mais trabalho, mas vamos fazer. Então a gente adapta conforme, até para trazer adesão ao tratamento, né? Uma das situações que prejudica o tratamento é a falta de adesão, né? Porque o sabor não é adequado, a forma farmacêutica é difícil de engolir, ou enfim, então a gente tenta adaptar. Por exemplo, fórmulas isentas de fragrância, ou de lactose, ou de glúten, ou uma cápsula sem corante, por exemplo, ou a gente tem pessoas que são veganas e as cápsulas são de origem bovina, é uma Sim, gelatina, então sim. ele não quer, então aí tem que colocá-la nas cápsulas veganas, né, as cápsulas vegetais. Então, a farmácia de manipulação traz essa individualização, né, que tem uma implicação muito importante na adesão ao tratamento, né, no impacto do resultado, e na personalização. E acho que na parte da dermatologia a gente começa a trabalhar muito bem isso, né, porque a gente tem a possibilidade de muitas associações que a indústria não traz. Ou, por exemplo, as mulheres hoje, nessa vida moderna, né,
Falo por mim, não dá tempo de você passar um produto para limpar, depois um tônico, Isso, depois um creme dia demaquilante, para área de olhos, não sei o quê, filtro solar, Filtro depois à solar, tarde então. outro, à noite. Então, a gente pode adaptar, né, essas diferentes a necessidade da pele, a associação de vários ativos de uma forma mais prática em menos produtos, desde que haja estabilidade, compatibilidade. Né? Agora existem produtos que esses produtos ativos, como você disse, ele já vem com filtro solar, com Isso. uma base, Isso. já serve para várias coisas numa única aplicação, para não ter que passar. Isso. Passa a base, passa um filtro solar, Isso. passa não sei o quê. Já vem meio junto, vem A gente tem manipulado o ali. filtro solar que já vem com pigmento, para já Isso. dar, né, Dá uma- servir um pouquinho como maquiagem, já vem um antioxidante, um hidratante, porque é muito mais fácil e prático do que passar um sérum, um creme antes, espera absorver, depois passa o filtro, depois, né, o protetor, depois passa a base. Há quem goste. Tem mulheres que gostam desse ritual da beleza, Do ritual. do autocuidado, Tudo de estar ali bem. na frente. Eu tenho casos, né, de estar ali de aprender a se cuidar depois de uma vida de um relacionamento abusivo e tóxico em que ela não podia se cuidar, não podia passar uma maquiagem, né? Conheço gente E assim. quando ficou sozinha estava se descobrindo. Então um produto para ela não é o suficiente. Ter mais produtos, dela estar com ela naquele momento de embelezamento, né, é uma oportunidade de se conhecer melhor e trabalhar a sua autoestima, trabalhar e viver o que ela não pôde antes. Então depende muito, né? Cada caso é um caso. Muito bom. Nós temos, eu falo por mim, nós temos, eu, a minha esposa, né? A gente tem muita confiança no farmacêutico. Que bom. Né? Tanto que é o nossa primeira consulta é na Contato. farmácia. É. Primeiro contato. Um problema assim pode ser resolvido? Não, tem como resolver aqui. Se a gente vê que... Aí encaminha, aciona o plano. A postura né? daí é encaminhar realmente quando a situação... Exatamente. É o que a gente chama, se é um transtorno menor, né, a gente pode atuar, senão tem que encaminhar mesmo. E a população tem muita confiança nesse profissional, eu percebo isso. Mas é um profissional que ainda é pouco valorizado. É. Entendeu? Pela população e por alguns profissionais da área de saúde, quando a gente tenta trabalhar de uma forma multidisciplinar. Já foi pior, né? Hoje está um pouco mais consolidado, assim, mas existe uma necessidade da população entender o papel do farmacêutico, do seu valor no cuidado da saúde. Marisa, tanto no setor público quanto no setor isso que eu ia privado. falar. Essa profissão, ela tem que ser respeitada. Sim. Porque no hospital tem o médico, o enfermeiro, tem o técnico de enfermagem e tem um farmacêutico lá dentro, uma É o farmacêutico farmácia hospitalar. responsável para liberar esse equipamento, esse medicamento e até equipamento, coisa que a pessoa vai usar, medidas e tudo, e que é assim, é uma profissão. A pessoa não está na loja de caixinha, não está na loja de manipulação, mas lá dentro no hospital tem quantidades e tal. Então, assim, é uma pessoa para a gente também respeitar, também não olhar. É só isso. Que não é só mais uma o farmacêutico hospitalar, por exemplo, eu admiro muito, né, os farmacêuticos que atuam nessa área, porque eles também trabalham no acompanhamento farmacoterapêutico. Ou seja, e fazem também uma análise, por exemplo, quando chega ali os pedidos de medicamentos, às vezes encontra uma duplicidade de medicamento, uma interação de horários de medicamentos que não são compatíveis, né, que devem fazer um espaçamento, e isso a gente já trabalhei na área hospitalar. E até choque de medicamentos. Então, por exemplo, 2 medicamentos que não podem ser administrados no mesmo horário, porque pode aumentar o risco de efeito adverso ou diminuir uma absorção do outro. Então, isso o farmacêutico analisa, entra em contato com o prescritor ou com a própria enfermagem para fazer essas modificações, que é o que a gente chama do trabalho de farmácia clínica, né, dentro do contexto hospitalar, no sentido assim multidisciplinar. Então, é um papel importantíssimo, uma atribuição clínica importantíssima. Inclusive, o próprio sistema de distribuição desses medicamentos no hospital, o farmacêutico participa para escolher qual é o melhor sistema para diminuir o erro de medicação. Porque existe o erro de medicação. Sim. Né? Então, ele é um profissional que participa ativamente também nesse processo. Porque às vezes o médico prescreve, o pessoal da enfermagem está lá naquela correria, e quem vai separar, às vezes, para e fala, peraí, aqui tem uma coisa que não combina. É que cada etapa tem o seu risco, quando a gente sim. fala de uso de medicamentos. O risco pode começar no momento da prescrição, independente do profissional que for, se não foi feito um diagnóstico adequado, se não for escolhido o medicamento que tem melhor balanço ali, risco-benefício para aquele indivíduo. Depois, na hora de dispensação, pode ter um erro, por exemplo, uma letra lá, né?
que leu Aham. errado, dispensou errado, ou a dose errada, ou a Nomes forma parecidos. de usar, né? E o erro pode acontecer durante a administração, ou por uma equipe de enfermagem, ou pelo cuidador, ou pelo próprio indivíduo. Então, Eu lembro que todas minha as esposa etapas, estava sim. tomando uma época uma medicação mais pesada, né? Indicado pelo médico e tudo. E ela começou a ter problema no estômago. Fomos para a farmácia, que era do lado de casa, né? Tá tomando remédio, mas tá dando problema no estômago. Indicou já um remédio ali, resolveu. E aquele remédio não chocou de forma negativa com os outros. E resolveu. Não precisou, né, fazer aquela... marcar uma nova consulta. Está dando problema no estômago. Não. O farmacêutico resolveu a situação. Mas ele leu o que ela estava tomando e Sim. entendeu. Então vamos fazer essa medicação para... Certo, para ali um paliativo para aquele efeito. Mas assim, É. o correto era o quê? Depois, e novamente, né, em quem prescreveu, para relatar, para ver se Sim. continua, se não continua, se modifica, o porquê que está dando esse efeito adverso, né? Isso também é importante. Porque senão fica ali um medicamento que está causando efeito adverso e você vai com outro medicamento neutralizando, mas o problema continua ali. E o efeito adverso era no estômago, No né? estômago. Provavelmente era um anti-inflamatório, alguma coisa nesse sentido aí. Legal. Hein, Rocha? A mulherada tá lá. Eu vou ficar falando de farmácia, eu quero saber da minha pele. É isso que eu ia quero falar, saber vamos falar de pele. Vamos entrar nesse assunto. Não, mas é importante falar Não, assim, eu a acho gente que é quer bom. esclarecer isso, Porque o porque- farmacêutico, ele está onde as pessoas às vezes nem esperam. Nem espero. Tá? Por Eu nunca exemplo, pensei em ir no hospital que tinha um farmacêutico lá dentro. Né? É tem muito importante farmacêutico falar na sobre isso lá. indústria, fazendo pesquisa, desenvolvendo medicamentos, tá? Na indústria, não somente medicamentos, na indústria de cosméticos, na indústria de alimentos. Controle de qualidade é um profissional que sabe muito e atua muito em controle de qualidade De alimentos mesmo, né? de alimentos, em produtos veterinários, de cosméticos, né? Então, ele está presente na vigilância sanitária também, né? Fazendo fiscalização, enfim. Está na estética, está na perícia. A São perícia. mais de 100 especialidades que o farmacêutico tem. Mais de 100. isso Está na eu não- isso eu já não toxicologia, Ó, nos laboratórios de análises clínicas. antes que a gente né? mude de assunto, então olhe para aquela câmera lá. E por que... Agora já convenceu. Eu vou na farmácia de manipulação. Gostei do atendimento personalizado, é para mim. Blá, 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 blá. Convenceu. Posso escolher, trocar sabor, fazer um monte de coisa legal. Você vai me dar uma ajuda, como eu tomar melhor, blá, 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 embalagem. Olha para a câmera lá e convide as pessoas para irem na tua farmácia. Eu posso fazer claro, isso? pode. Opa! Aqui, estamos aqui para isso. Olha que Aquela maravilha. câmera toda Essa aqui sua ali, ó. é- Convide diretamente a pessoa para ir na... Então, agora, né, que nós esclarecemos o papel, né, da farmácia de manipulação, você que precisa de uma fórmula personalizada, individualizada, vou falar aqui, falar da população em geral, né, mas principalmente para mulher 40 a mais ali, ó, me procura na farmácia Artesani Champagnat, fica na Padre Anchieta, 1923, posso falar o telefone? Claro, tudo. Arroba, tudo. 99699-4301, tá? Pode pedir lá, se as meninas atenderem, fala, precisa falar comigo, e eu faço questão de atender pessoalmente, tá? Pra gente aí ver o que você precisa, quais são as suas necessidades, não somente para a pele, porque mulher 40 a mais tem outras alterações, né, que começam a surgir, perda de massa muscular, insônia, depressão, irritabilidade, memória, né? Então a gente precisa cuidar de todo esse contexto. E eu estou falando isso, que eu também estou voltando além da pele para os cuidados da mulher 40 a mais, porque eu estou passando por essa fase e estou sentindo esses Chamou tua sintomas. atenção isso Então aí. a dor vem, então eu compartilho desta dor e desse incômodo. Né? Então, estou à disposição para atendê-las e atendê-los também. E o arroba lá da farmácia para quem quiser seguir vocês no Instagram. É @Artesani Champagnat. É ela que faz a rede social, ela que dá as dicas. Tá meio parada a minha ela rede que põe social, as né? dicas lá. É a social media? É a social media da farmácia, é ela. E assim, a partir É um de saco, agora... eu recebo, eu levanto. a partir de agora ela vai se dedicar lá, porque vai crescer o número de E pessoas tem o que meu, visualizam. meu profissional também, né? Que daí é mais a parte de pele mesmo. Que é, Olha mas lá o e meu fala, Instagram é difícil de achar, né? Não, Porque mas esse tá ali escrito. nome complicado. Tá escrito ali. Larissa com Não, Y. olha, peraí, calma. Fizemos o merchan na farmácia. Tá, agora o Olha meu. para lá, agora o seu merchan. Agora o meu sobre merchan. o teu trabalho, vai lá. Então, agora eu vou passar o meu Instagram profissional, tá? Vocês podem me procurar ali pelo direct. A gente pode fazer consulta online, não tem problema nenhum. É Larissa com Y e 2 S, Zavadsky. Isso que é complicado. Tá lá escrito, é Tá só escrito, copiar. Olha lá. então, tá lá. só copia aí, ó. Aí Só vai fazer um com- print Olha lá, ali. Só Colar faz um mais um print, tempo, é.
Volta o episódio. Aproveita já para seguir, Isso. né? Interagir. Não, e assim, como ela tem a farmácia, ela orienta, e ela tem a farmácia, ela manda para o Brasil inteiro. Né? Ela, volta e meia está sendo caixinha lá de vez em de sedetes para ir para os lugares, entendeu? Já foi E para tem Miami gente, porque também. ela dá aula lá em Cascavel. Aí ela explica tudo isso, o pessoal vira fã. Daí ela vai para Londrina, faz a mesma coisa. Foz do Iguaçu, faz isso. Vai no Rio, vai em São Paulo. Aí ela manda para o Brasil inteiro. Né? Então, assim, quem quiser, estiver ouvindo, se você estiver no exterior, já manda fiz, pro então, exterior. já Manda pro exterior, tenho uma cliente em Miami, Aí, uma ó. não, duas, né? Duas, isso aí. Que eu faço, mando as fórmulas para ela. Já atendi também na Inglaterra, né? Então... Não, e tem um cliente gringo teu lá. Que ele o italiano que o vai, italiano lá E tinha um americano também. Tem um americano lá também. Que mora aqui O no Brasil, americano mas tinha toma dificuldade de falar. 200 mil suplementos lá. E eles preparam tudo para eles. E eu separado, adaptava o adaptava. rótulo todo em em inglês inglês, para facilitar a vida Para dele. facilitar. Não, e como é que eu tomo isso aqui? Daí ela pegava, eu tomo isso aqui nos Estados Unidos, aqui não tem. Não, tem, ele vai fazer. Aí fazia. Ele trazia os suplementos, né? Que ele comprava nos Estados Unidos e não achava aqui, enfim, aí a Atendi. personalização. A gente conseguia fazer as Personalização. associações, né? De acordo. Muito é um bem. trabalho Agora, bonito, é um trabalho bonito. agora toma uma água que Rúfios também. Ai, vamos lá para a pele agora. Vamos curar pra pele. Agora é brincadeira do quê? Agora a brincadeira acabou. Não. Agora o vai entrar negócio ficou sério. Uma outra brincadeira agora. É. Mitos e verdades. Mitos e verdades. Não, Tem- mas ela tem que explicar várias coisas ali. Tem ainda? Ih, ela vai entrar na derme, epiderme. No... O que Ela é vai- isso aqui? Vamos entender o vambora. que é isso aqui? Bom, primeiro deixa eu falar da dermofarmácia, né? Certo. Que é um termo que poucas pessoas... Na verdade, é um termo que eu comecei a utilizar, porque é um termo que ele já é bem consolidado em Portugal e na Espanha. E aqui no Brasil não é muito utilizado, e eu estou trazendo esse termo. Tá? Inclusive, vamos abrir agora uma especialização, uma pós-graduação em dermofarmácia e prescrição dermatológica. Tá? Vou ser coordenadora. Pós-graduação. Só cresce. Eu já tenho tempo, né? Já tem um tempo Eu já pra tenho crescer um com isso, né? tempo. Eu estou com esse projeto faz muito tempo, agora encontrei uma profissional, né, que tem um instituto e a gente agora trabalhou e em agosto começa aí. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? Vamos lá. Projeto lindo, assim. Então, a dermofarmácia, na verdade, eu digo que é quando a pele encontra o cuidado, a beleza e a ciência. Então, quando a gente fala de skincare, a gente não fala simplesmente de um uso de um cosmético. É muito mais do que isso, né? É o uso de uma formulação com associação de ativos baseado com embasamento científico para aquela pele em específico, né? E não somente para tratar como no sentido anti-envelhecimento, para melhorar os aspectos da pele, minimizar os sinais do envelhecimento, mas também para tratar algumas condições como acne, né? Umas disfunções estéticas, né? Que a gente chama, como acne, como rosácea, algumas dermatites, né? Então, é muito mais amplo esse papel do farmacêutico trazendo esses ativos, né, no contexto mais estético, mas também no contexto das disfunções ali que acometem a pele por alterações que acontecem, né, por vários motivos, né? Então, a dermofarmácia é isso, né? É o conhecimento, é o estudo, a pesquisa, a aplicação, né? E o cuidado e acompanhamento do uso desses produtos, que pode ser tanto por via tópica quanto por via oral, né? Várias vitaminas aí, aminoácidos ou compostos bioativos são extremamente importantes também para trazer, restabelecer a atividade, né? De alguns aspectos aí da pele, né? A sua condição, a sua saúde, né? A parte de nutrição, propriamente dita. E esse seria o trabalho, então, da dermofarmácia, que eu tenho me debruçado, né? E também na parte de acompanhar a necessidade de trazer soluções para os profissionais da área de estética e da área de harmonização facial, trazendo formulações para usar antes dos procedimentos e depois dos procedimentos para melhorar, potencializar os resultados, né? Fazer com que essa pele esteja mais responsiva, que consiga dar um resultado melhor, que tenha menos efeitos de por exemplo, risco de uma mancha ou de uma sensibilidade depois, né? Formulações que ajudam no aspecto regenerativo, de renovação, de cicatrização com esses procedimentos. Então, são essas duas áreas, basicamente, que eu atuo, né? Com os clientes diretamente e com os profissionais que atuam nessa área para potencializar e melhorar os resultados. Então, quando ele falou que eu viajo para dar aula e tal, é mais nessa parte de prescrição, né? Levar esse entendimento, esse conhecimento das possibilidades dos ativos cosméticos e nutracêuticos
que vão se alinhar, né, e trazer os benefícios na prática dos profissionais da estética. A gente pensa muito em procedimento de pele, né? Vou fazer um Isso. procedimento médico ou uma cirurgia, alguma coisa assim. Mas tem o preparatório antes dessa Do procedimento do em procedimento si, né? em si, e tem uma manutenção e um cuidado posterior. Isso. É assim, as mulheres, principalmente, não só as mulheres, né, mas de uma forma geral, pensa assim, o procedimento é a solução para os meus problemas de beleza e de autoestima. Tá. Tá? E, logicamente, que ele faz um resultado muito mais rápido, muito mais Sim. efetivo do que quando a gente pensa em usar cosméticos, somente, ou um suplemento, né, que a gente chama de nutracêutico. Mas qual que é a diferença? Tem que se tratar em camadas. Quando a gente faz uma harmonização facial, por exemplo, muitas vezes nós estamos trabalhando numa estrutura que é de reestruturar. Então, por exemplo, um preenchimento com ácido hialurônico. A mulher ela vai tendo a tendência de perder assim, o tecido ósseo, né? Esse volume. Também, né? O homem também, mas a Homem mulher também. acaba depois, ali durante a menopausa, enfim, esse processo acaba sendo evolui mais, né? Ele é mais rápido, essa perda óssea. E aí começa a vir aqui para dentro, né? Então, esse preenchimento é para reestruturar e tentar fornecer um volume que está sendo perdido. O próprio tecido adiposo vai diminuindo. Lábio também. Enfim. Só que você não está tratando pele quando você faz. Você pode ter um preenchimento, vai ficar lindo, vai reestruturar, reconectar, mas a pele vai estar sem textura, vai estar manchada, vai estar opaca, às vezes sensível. Então, a gente trabalha com camadas. Então, são os procedimentos, né? Junto com esses ativos que vão reestabelecer uma funcionalidade, vão reestruturar também, vão trazer, vão induzir células a trabalhar, principalmente no processo de envelhecimento, né? Então, vão estimular essas células a trabalhar melhor, vão fornecer nutrientes para que tenha um microambiente responsivo em que se possa construir estruturas. Não adianta eu falar, vou fazer um procedimento para sintetizar colágeno, e eu não tenho os tijolos para construir esse colágeno. Ou não tem um silício para fazer a reorganização desse colágeno. Só ter colágeno não adianta. Ele tem que ter uma organização para trazer essas propriedades de elasticidade, né? Para a pele, diminuir a flacidez, trazer essas propriedades biomecânicas, né, que a gente fala. Então, é um conjunto. Então, eu tenho que ter o condicionamento de ativos por uso tópico e por uso oral, né, para trazer esse ambiente propício, né, para uma resposta mais efetiva para os procedimentos. É tratar em várias camadas, né? E assim, não é só eu vou tomar um medicamento, um suplemento, ou eu só vou passar o creme. É um conjunto. Dependendo da necessidade, né? Então, assim, se o indivíduo ele tem uma boa alimentação, tem uma caso a dieta caso, né? adequada, nem sempre é necessário você fazer uma suplementação, tá? Agora, se não tem, é necessário fazer essa suplementação para melhorar. Não adianta eu fazer um procedimento como um bioestimulador, que é excelente para aumentar o depósito de colágeno, para estimular, se eu durmo mal, se eu estou estressada, cortisol altíssimo, vai degradar colágeno. Me entupo de carboidrato e glicose, né, de doce, enfim, de sacarose, enfim, de açúcar, né? Ele vai lá, esse açúcar vai lá no colágeno, se liga, faz uma glicação e faz uma sinalização para esse colágeno ser destruído. Então, eu estou lá com o procedimento funcionando, estimulando e estou colocando coisas que vão prejudicar, né? Eu não estou tendo um hábito de vida saudável, não faço uma ingesta de água adequada, precisa de água para ter... Muito importante isso. Né? Porque assim, as moléculas, Hidratação. os nutrientes, as moléculas sinalizadoras que vão estimular as células, elas têm que se movimentar e essa difusão acontece em meio aquoso. A própria aparência da pele depende muito do teor da reserva de água que tem ali, né? Então, são particularidades, são condições, é integrativo, né? Você tem que olhar todos os fatores que estão presentes e não o procedimento em si. E o skincare de manutenção, o cuidado, quando eu falo em saúde da pele, é você tentar reestabelecer com os ativos, se aproximar o máximo possível da estrutura e da fisiologia, dos aspectos fisiológicos, da homeostasia ali, né? Do equilíbrio, que com o envelhecimento a gente vai perdendo, ou numa disfunção estética também. Sim. Então, a gente tem que fazer essa reposição, tem que fazer essa associação racional, né? As pessoas compram muito por internet, se deixam levar muito por modismo e por tendência de cosméticos e acabam muitas vezes piorando a pele
ao invés de Mal melhorar. orientadas, talvez, né? Porque vão pelo alto consumo, né? Ah, é porque isso agora lançou, ah, é porque esse produto coreano, E não é ah, é barato, porque esse produto não é sei o caro, quê. essas E coisas, muitas é. vezes tem ativos novos que são extremamente caros e que não fazem nada mais do que já tem um outro no mercado que faz muito bem. E tem uma influencer usando. Exatamente. Então por isso que assim, ter Para uma- ela pode até dar certo, né? É. Mas tem que ser caso a caso, né? É muito individual, porque Muito individual. pensa você, o tipo de sua alimentação, o estilo de vida que Estilo você de tem, vida, o teu biotipo, o você estilo é um de fototipo estresse. mais alto, a tua necessidade, teu fototipo que é mais alto que o meu, a tua necessidade é diferente da minha. Agora que você tem o fototipo. Você viu mais que alto, bonito? né? Fototipo. Eu sou muito Ele mais é alto. fototipo. Diga assim, eu tenho um fototipo melhor que o de você. Eu tenho fototipo, eu vou usar, eu preciso montar isso aqui. Anota aí. Olha a fototipo. sorte que você tem, olha a sorte que você tem. O seu... São 6 que existem, tá? 6, depois ela vai explicar os 6 fototipos. Na Vai explicar verdade, um por um. Na Vai dar verdade, uma aula aqui. na verdade, no Brasil, assim, por causa da miscigenação, essa classificação ela fica um pouquinho ultrapassada. Mas Tá. é o que a gente tem. Então, olha a sorte que ele tem, ó, ele com esse fototipo alto aí, ó. Ele tem um protetor solar natural de quase 12. A gente não compra aqueles de 15? Cara. Protetor solar de 15? Eu tô me sentindo. Você viu? Você tá bem, hein? Tô bem. Fototipo Porém, alto. Olha. Opa! Você não queria perguntar se eu ia falar da pele negra? Chegou. Então já vou Isso, aproveitar. Já aproveita. Né? Aí, Não sou nem boa, perguntar. boa, é verdade. Porque eu tô me achando aqui já. agora ele não vai, agora ele Pronto, já... agora vou cair pra minha realidade agora. Calma, agora vamos voltar. Cuidado com a pele negra. Vamos falar sobre Cuidado. isso. Vamos Pele negra. colocar a sandalinha da humildade agora. Vamos. Eu tô me sentindo muito no meu fototipo aqui. Por outro lado, a pele negra ela tem maior tendência de fazer foliculite, né, de ter aqueles pontos de inflamação ali na saída, né, dos porozinhos de onde sai o pelo. E maior tendência de manchar. Então, quando a gente fala de um procedimento estético, olha a importância de fazer um preparo da pele para deixar essa pele menos reativa para uma mancha depois de um procedimento que possa ter muita agressão, um ácido ou muito calor, que pode levar à formação dessa mancha, e depois o pós, né? Então, tem vários profissionais ali que mandam que pedem na farmácia, né, prescrição ao preparo da pele, e que muitas vezes utiliza associação de agentes clareadores para que diminuir esse risco, essa possibilidade de ter o avanço, né, para a formação de uma mancha. E a pele, às vezes, pode ser um pouquinho mais oleosa, mas tem uma tendência a ressecamento. Ao mesmo tempo que ela tem áreas de oleosidade, ela tem uma tendência a se desidratar. A pele negra ela pode ter uma evaporação, vamos dizer assim, não é o termo correto, mas para entender melhor, da água, né, para o meio externo. E aí é preciso hidratante. Então, se pergunta, a pele negra não precisa de tanto cuidado. Precisa sim, porque existe particularidade. Eu sinto que a minha pele é uma pele seca. Olha lá. É, Porque ele braços, nunca foi lá, né? pernas. Nunca foi lá fazer um... O folicular tá bom. O folicular O fototipo tá O bom. fototipo tá bom. o Mas fototipo convenceu, mas a hidratação... A hidratação. E É que desde tem que ter- pequeno é que tenho. tem que ter a hidratação Isso, tem na área adequada. em Braços e regiões pernas. isso, em regiões específicas, né? É ressecado. E a criança, né? Muitas vezes, por exemplo, criança que tem dermatite atópica, que tem fototipo mais alto, fica manchas ali, ó. Fica bem escuras as manchas em regiões de fricção, de dobras, né? Muito comum. Olha. É muito comum. Pronto, ganhou a consultoria. Preciso de Ganhei a cuidado. consultoria. Você Agora tem que ir lá eu mando na a conta da Tem que ir lá, consulta tem que ir lá. depois, né? Não adianta, vai lá na farmácia, lá, aí que é o negócio. Não, mas agora já peguei o endereço. É o sabonete, ele deve estar usando o sabonete errado corporal também. Aí, ó. Esse Fala ressecamento. disso. Não dá pra usar sabão de coco, velho. Fala disso. É que eu só uso febo. O febo não é bom? Febo. Eu tô brincando, eu só uso febo. Não é isso, não. Mas é uma coisa interessante. Por exemplo, eu não tenho nenhuma distinção para sabonete. Eu fico variando de sabonete. Não é uma coisa que eu penso, esse sabonete é bom para mim. A gente não tem essa cultura, né? Eu gosto desse aqui. Hoje eu vou levar Embalagem desse aqui. bonita. Embalagem tá Cheiro bonita, bom. o preço tá bom, vou Cheiro levar bom. 5 desse e uso 2 meses Então, usando deixa eu aquela falar. marca. Quando eu falei dermofarmácia, que uma parte é a orientação, até Tá. um simples sabonete vai fazer diferença. Né? O que acontece? Fisiologicamente, a pele, ela produz elementos hidratantes, umectantes. O que é um umectante? Que tem capacidade de segurar as moléculas de água. Tá. Né? Então, se a gente... vou usar agora aqui minha Vamos pecinha lá. anatômica. Tô aqui. curioso. Curioso. Então, aqui, a epiderme o seria... expositor é o Rocha. Ele Aqui, ó. segura aqui e você Ó. aponta com o dedo. Tá bom, eu então vou vai lá. segurar para aquela câmera lá e você... Então, olha só, a epiderme, ela é uma estrutura, né? A pele é classificada basicamente em 3 estruturas, né? Epiderme, derme e hipoderme, que seria o tecido adiposo aqui embaixo. A epiderme, ela tem várias camadas, tá? E a derme está aqui embaixo. Então, a epiderme, nessa parte aqui, é produzido alguns elementos, né? Alguns compostos que são umectantes. Então, ele vai segurar as moléculas de água. Então, a gente tem água que vem pela corrente sanguínea, fica na derme e vai subindo. Como se fosse evaporando, vai ali.
se movimentando, né? Quando chega aqui, ela encontra uma barreira, né? Que é a parte mais externa aqui, a camada mais externa da epiderme. É uma barreira que a gente chama de barreira cutânea, tá? E é para segurar essa água, eu preciso desses elementos, tá? Eu preciso dessa barreira, dessa estrutura, e preciso desses agentes umectantes. O que está acontecendo, e aí, além disso, aqui na glândula sebácea, ó, é produzido sebo, ou seja, um material gorduroso, que sobe aqui por esse canal, onde sai também o pelo, né? E ele vem aqui para a superfície e fica aqui fazendo uma película. Tá? Então, a gente tem elementos hidratantes aqui, que a gente chama de filme hidrolipídico. Ele faz um filme protetor e, ao mesmo tempo, ajuda a reter essas moléculas de água, dá essa umectação e dá essa hidratação. Então, é uma mistura de elementos aquosos com a gordura que vem aqui da glândula sebácea, produzida do folículo aqui piloso, produzido pela glândula sebácea. Quando você usa o sabonete, pode baixar agora, para você não ficar... Tá bom. Quando a gente usa um sabonete, o que o sabonete faz? Ele nada mais é do que um detergente, aquele que a gente lava a roupa, Ele lava a tira louça. essa o que proteção, acontece né? quando você coloca um detergente num prato com gordura? Tira a gordura. Ele faz umas micelas, reage Isso. quimicamente. Quando você Reage. passa água, ele faz a micela, o que é? Ele transforma essa mistura do detergente com a gordura, se transforma em algo hidrossolúvel, solúvel em água, que quando você passa água, ele retira. É isso que vai acontecer na sua pele se você não usar um sabonete adequado. Então, se você usa um sabonete com tensoativo ou detergente mais forte, ele vai fazer essa retirada. E você vai ficar com aquela sensação de repuxamento, de ressecamento. Isso não é bom. Significa que retirou. Você precisa. O organismo, a pele não produz isso à toa. É uma proteção. Tá? Por isso eu tomo banho sem sabonete. Outra questão desses sabonetes, esses em barra, tá? Eles têm um pH muito elevado. O pH da pele é em torno de 5, 5,5. Esses sabonetes, eles podem chegar até a 8, o pH. Então, ele faz uma alteração na flora cutânea natural, muda alguns aspectos importantes aqui também. Tá? Então, o ideal é você usar um sabonete que tem um pH mais baixo, mais próximo ali do fisiológico, 6, 7, né? E com tensoativo que seja não tão agressivo. Para manter, para fazer uma limpeza mais superficial e manter, porque a pele precisa desse filme hidrolipídico, tanto corporal quanto da face. Tá. Deixa eu tirar uma curiosidade, Usando a minha peça anatômica. Usando aqui. Eu já ouvi falar, a gente ouve nas redes, né? É bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente tem muita informação de que quando a gente vai tomar banho, não precisa passar sabonete no corpo todo. Isso. Né? Passar nas partes, axilas, né? Isso, onde tem as glândulas sebáceas, Isso, sudoríparas. Enfim. Sudoríparas e tal. Região genital e Isso. tal. E nas outras partes, só água. Lavar com água. Só... Vários dermatologistas recomendam isso. Isso procede? Isso procede, É mesmo? porque você mantém, principalmente para quem tem uma pele mais ressecada. Tá? Então, Que é o isso meu procede. caso. Porque Aquelas inevitável. buchas, aqueles negócios. Não, isso é uma agressão. Não, isso é uma agressão. Eu particularmente, sou uma adepta de evitar o uso de sabonetes. Aquelas escovas. A não ser assim, fui para a praia, usei protetor solar, usei, sim. né? Aí sim, porque você vai fazer essa retirada superficial. Mas assim, eu tenho como hábito, raramente eu uso sabonete em tudo. Assim, porque você está usando shampoo, acaba escorrendo, acaba pegando também, você acaba, né? Você falou sobre sabonete em barra. Então, na embalagem tem escrito o pH? Não tem. Não tem. Como é que eu Não vou saber? tem. Então, assim, existem marcas que têm o controle, por exemplo, Dove, ó, fazendo propaganda. Não, Dove, tá se falando- vocês quiserem quiser ó, me patrocinar contrata a de gente, patrocinar a speaker. gente, fala aí com a gente. Fazendo manda para mim lá Isso. os brindes. Brinde, manda brinde, Manda que depois brinde. aqui os brindes. É mesmo, Fala, a gente põe Ele, tem, aqui, a gente ele fala. tem um pH um pouco mais baixo. Os sabonetes de glicerina, geralmente tem um pH um pouco mais Glicerina. baixo. Minha né? esposa está usando um agora. Aqueles que amarelinho. Agora, tem leite, tem Agora o ideal varia muito. leite de cabra. Não quer dizer. Então a gente teria que pegar uma fitinha para medir o pH para ver. Eu faço isso numa aula prática com os meus alunos. Eu levo uma fita de pH Um e dia a vamos gente... fazer isso aí no podcast. Vamos é fazer, legal. podia ter Ó, trazido, assim, né? ó, hoje a Larissa Daí chega tá na hora dá errado. Hoje a Larissa está dando uma panorâmica aqui. No próximo podcast a gente pode No fazer próximo, algo a gente assim. vem Vamos com preparar o arsenal alguma dela. Mas Tem a um gente arsenal esconde a da marca, coisa. tá? Tá bom, E a esconde marca. esconde A marca. gente vai pegar aqui e vai... Mas uma dica importante, por exemplo, para uso facial, né? Que a gente vai fazer uma limpeza facial geralmente 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, porque passou durante o dia, usando um monte de produto.
ficou aí se expondo, vem micropartículas, Poeiras agentes e poluentes, tal, né, impurezas, e a própria renovação celular, células Sim. mortas que vão se depositando, Sim. né? E a gente precisa restabelecer esse equilíbrio e fazer essa limpeza. Espuma de limpeza, por exemplo, eu acho muito interessante, porque ela tem um efeito tensoativo mais suave, tá? Não faz agressão, faz essa limpeza mais superficial, mantém ainda ali uma condição desse filme hidrolipídico. Ele tem extratos vegetais, muitas vezes, pode ter um hidratante, né? Então, tem uma associação de ativos já na própria espuma de limpeza. É aquela que você aperta e sai uma espuminha. Tá. Estamos tá? falando de rosto. De rosto. Tá. Um sabonete gel também, que acaba sendo mais suave. No entanto, para uma pele oleosa, uma pele acneica, aí você precisa de um sabonete que seja com efeito tensoativo, um poder maior de retirada, porque você tem um excesso. Então, varia muito de pele para pele. Então, até a compra de um simples sabonete facial precisa de uma recomendação, né? Para entender como que é ter um equilíbrio ali. Tem gente que vive se enxugando e verte óleo, Isso. fica aquele negócio. Tudo bem, não vai ficar tomando banho, lavando a cara toda hora, né, lavando o rosto. Então, o que você vai dizer? Não, dá para comprar um produto assim. Mas não é somente, nesse caso não é somente o sabonete, né? Ali o sabonete, ele é um agente de limpeza que vai auxiliar, mas ele precisa de outras formulações para fazer o controle, restabelecer esse equilíbrio, porque existe um excesso de produção de sebo, existe uma hiperatividade das glândulas sebáceas, que geralmente é hormonal. Então tem que tratar essa condição hormonal, né? Muitas vezes com medicamento, aí precisa do médico. Aí é um tratamento para não mascarar isso. Exatamente. Para resolver. Porque se você ou também diminuir, pelo menos. Se você usa também muito agressivo e faz toda essa retirada numa pele oleosa, você tem um efeito rebote. O organismo vai entender, tirar, eu preciso produzir mais. E você já tem um estado de hiperatividade, está desequilibrado. Aí vai desandar entendeu? mais, e a pele oleosa, ela precisa de hidratação também. Sim. Não com óleo, mas ela precisa com esses agentes umectantes para tentar também restabelecer o equilíbrio. Então, assim, pele oleosa não precisa de tratamento, é só sabonetezinho. Não. Tem todo um protocolo de tratamento que precisa, sim. Meu Deus, é muito mais profundo você do viu que eu como o imaginava. cosmético não é uma coisa muito simples? Não assim? é simples. Sim, Larissa. É ciência. É ciência. É ciência, é estudo, né? É estudo. Larissa, quem tem 18, 20, Ai, que saudades. 30 anos... Depósito de colágeno. Né? A pessoa está tudo bem hoje, mas essa pessoa vai ter 40, ó, e vai chegar a 60, 50, 80. Como é que é essa linha do tempo? O que fazer na linha do tempo? Vamos começar com 20, vamos de 10 em 10. Do 20 ao 30. Isso é muito. A gente não consegue muito assim fazer essa classificação, porque existem dois tipos de envelhecimento. Existe o envelhecimento intrínseco, que é o geneticamente programado, né? E aí a gente vê a variação, né? Inclusive em grupos étnicos, né? Então, quem tem fototipo mais alto, olha lá ele. Agora ele vai subir no salto de novo. Vamos lá, estou crescendo outra vez. Vai crescer de novo aí, ó. Os sinais de envelhecimento surgem mais tardiamente, porque existem uma diferença em termos estrutural, da atividade de algumas células, né? A própria quantidade maior de melanina, que faz uma proteção, dos maiores agentes agressores que levam ao envelhecimento é a radiação solar, né? Então, o fototipo mais alto tem uma proteção já fisiológica ali, mas isso não quer dizer que não tenha que usar protetor solar. Tá? A melanina é um filtro um pouquinho melhor. A melanina ela faz essa proteção e tem uma ação antioxidante também. Tá, né? mas não é suficiente para você... Não. Não preciso me cuidar. Não é assim. Porque eu tenho melanina. Vai se expor. Não é assim. Tá bom. Claro que uma pessoa de fototipo baixo vai precisar de um fator de proteção muito mais elevado, né? Para garantir essa proteção. Todo mundo tem que se proteger, esse é o básico. E aí existe um envelhecimento extrínseco, né? Que é a exposição a diversos fatores agressores. Radiação solar. Hoje se fala muito de luz azul, que é a luz emitida pelos dispositivos telas, né? eletrônicos, né? Mas a luz azul também está na luz visível. Então, por que hoje a gente fala tanto de luz azul? Porque além da exposição à própria luz visível, à noite a gente continua exposto, o que antigamente não, né? Sim, dormia mais cedo. Exatamente. Ou era luz de velas antigamente. Hoje tem muitos estudos mostrando micropartículas ambientais que interagem na pele, desencadeiam ali reações químicas que levam ao processo inflamatório, aceleram o processo de envelhecimento, desbiose cutânea. Então, a gente sabe que a gente tem aqui a presença de micro-organismos, de fungos e de bactérias, que são benéficas, né? Que estabelecem um equilíbrio, que protegem a pele, e isso faz uma desbiose também, que está relacionado ao processo. Até o uso de produtos inadequados, com pH inadequado, sabonete em excesso, faz isso, leva essa desbiose que pode acelerar o processo de envelhecimento, né?
Então, são vários cigarro, né, as toxinas e os agentes, assim, cortisol alto, estresse, nutrição inadequada, tudo isso influencia acelerando o processo de envelhecimento. Açúcares. Sim, a parte, né, de nutrição. Então, assim, quando eu tivesse... Por isso que é difícil você classificar. Fisiologicamente, a gente sabe o que vai acontecendo. Essa senescência, esse envelhecimento, né? Então, vai diminuindo a produção de colágeno, vai diminuindo a produção de elementos da matriz extracelular, como ácido hialurônico, por exemplo, vai diminuindo a renovação celular, tudo isso vai acontecendo. Mas dependendo da forma que você expôs a sua pele, a forma que você viveu, quando você fumou, quando você bebeu, o que você deixou de comer. Lembra aquele pé de galinha que a avó da gente falava, quando era criança, para comer, que fazia bem para a pele? Eu me arrependo de ter comido mais daquilo. Mocotó. Era bom mesmo? Porque você está criando um depósito de colágeno com nutrientes, com tijolos para construir, numa fase em que você tinha uma ascensão de síntese. Depois de uma idade, vai entrando num declínio. Então, quanto que eu construí? Quanto que eu produzi de colágeno? Agora para perder. Síntese, como você falou, é quando nascem mais células do que morrem. Não, a ascensão de síntese, assim, as células, quando nós nascemos, vamos pensar em pele. Tá. As células vão começar a produzir ali, né? Tem toda a estrutura da derme, da epiderme, produzir. Tá. A gente vai produzindo. Vamos pensar em colágeno e ácido hialurônico, que são os mais conhecidos, assim, né? Chega numa determinada idade, a síntese vai diminuindo. Então, o que a gente coloca aqui, quando eu estou no meu auge de 20 anos, vamos supor... A idade do Breno ali, ó. Olha, Breno, você está no auge aí. Estou até sentindo o cheiro de colágeno aqui, ó. Pé de galinha. Começa a comer pé de galinha. Mocotó, pé de galinha. vai firme. Aproveita. Agora é a hora. O negócio não é bonito, mas faz bem. Menos McDonald's, mas não pode mais pé de galinha. Então, quando você tem... Quanto que eu me alimentei adequadamente, né? E a minha genética também me ajudou, para eu ter esse depósito, essa construção desses elementos, por exemplo, né? E depois entra em declínio. Então, ele vai caindo. A partir dos 25 anos aí, já começa a diminuir a produção de colágeno. Só que com esses fatores externos, ou a minha alimentação inadequada, eu vou criando uma situação de um processo inflamatório... Vai acelerando, né? Ali, e estresse oxidativo, presença de radicais livres, que vai contribuindo, acelerando esse processo. Então, às vezes, você vê uma mulher de 40 anos que tem uma aparência, os sinais, mais rugas, mais flacidez, né, uma textura mais áspera, mais opaca da pele, do que uma mulher de 50. Então, às vezes, as pessoas, mulher que tem dinheiro está sem... Não é questão, muitas vezes, da mulher que tem dinheiro que hoje pode fazer mais procedimentos. É como eu vivi. Né? Tem a genética também. E tem a genética também. Então a gente tem... Tem o que Deus dá e tem o que você tem que Deus dá, fazer. né? Tem o que Deus dá e o que você colabora. Não, então, assim... Deus dá, você colabora e pode comprar. E pode comprar. São três fatores. Então, para quem não pode comprar, vamos aproveitar quem desde não quer cedo. Cuidar, quem não quer... Deus não deu, você não cuidou. Então, trabalhe para ter dinheiro para pagar. Né? Não, mas a partir dos... Então, assim, quando a gente é mais nova, né, ali, vamos supor nos 20 anos, existem os pilares do skincare, independente da idade. Tem que manter a hidratação, manter o equilíbrio hidrolipídico e proteção solar. Isso é básico, né? Depois, depois dos 30, a gente já começa a inserir outros ativos. Então, estimular a renovação celular da epiderme, que vai ficando mais lenta, vai se acumulando as células mortas, a descamação vai diminuindo, aí vai alterando a textura da pele, vai deixando mais áspera, né? E à medida que a idade vai ocorrendo um declínio maior de colágeno, a gente começa a utilizar com os agentes, os ativos que vão estimular as células que estão aqui na derme, né, os fibroblastos, a produzir mais elementos da matriz extracelular. Colágeno, ácido hialurônico e outros aí tantos. E hoje a gente tem uma inovação, hoje a gente tem ativos inovadores, baseados em tecnologia, aí que tem resultados excelentes. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, manda pergunta depois. Manda no meu direct lá no meu professor. direct. E assim, hoje em dia é tão fácil entrar em contato com um profissional, né? Tem umas coisas que a gente ouve aí que a gente não entende nada, né? Sim, algumas palavras aí. E hialurônico, esses negócios. Mas a mulherada sabe o que é ácido hialurônico. Sabe. O dia que eu falei com a Larissa, eu não sei nada disso. Você é tombo. Não falei, eu sou educada, eu não falei. Ela sabe disso aí. Eu sei que você não falou. Sabe. Ele está inventando. Então, eu sempre dá uma exageradinha. Um pouquinho só. Então, a gente queria fazer um bate-pronto com a Larissa aqui. Vamos lá. Porque assim, se ela for abrir cada nossa, a gente vai longe. Desse, vai então assim, a gente vai começar a marcar episódio mensal
para cada Seriado. série. Semanal. Entendeu? Tem Aí muita vai ser coisa. legal, Tem muita coisa. né? O colágeno, Larissa. O que é esse tal de colágeno? Como Mitos e funciona? verdades. Vamos entrar Isso é nesse. verdade. Vamos Tá. lá. Aonde ele vai, onde ele não vai, o que ele Se funciona, funciona o que ou não ele funciona? É. Eu vou dizer para vocês que depende. Depende. A suplementação com colágeno, ela vai depender de qual é o seu hábito alimentar. Se você tem uma dieta rica em proteínas, em diferentes tipos de proteínas ou não, para fornecer a construção do novo colágeno. Tá? O colágeno ele funciona melhor quando você tem um estado metabólico, um momento metabólico ali onde está construindo o tecido. Então, vamos supor que você fez um procedimento estético que agrediu, né? Muitos procedimentos estéticos agridem para induzir a regeneração. Destrói para regenerar. E essa regeneração envolve a síntese de colágeno. Tá? Então, nesse momento, é importante fazer a suplementação com colágeno, porque eu estou tendo uma construção, estou tendo um estímulo, um momento onde a demanda é maior. Tá? E aí vai depender de dose e de tipo de colágeno. Primeiramente, tipo de colágeno. O colágeno que funciona seria os peptídeos de colágeno. Tá? Então, sempre que for utilizar, tem que ver se é o peptídeo de colágeno. Tá? E a dose, né? Dependendo da situação, se fez um procedimento, ou se é para melhorar a hidratação da pele, tem a questão, ou se é para flacidez corporal, a dose tem que ser maior. Tem vários estudos demonstrando que mulheres acima de 40 anos se beneficiam com o colágeno, não tanto aumentando a elasticidade, mas melhorando a hidratação, o que é um benefício muito bom também. Tá? Só que isso tem que ser associado à dieta. Quando você tem uma dieta rica em proteína associada ao colágeno, você tem um resultado também melhor. Tá? O que pode acontecer quando a pessoa toma o colágeno e não vê resultado? Vamos supor uma mulher de 50 anos que tem uma artrose ou uma artrite numa articulação e tem um processo inflamatório ali, presente, crônico. Esse processo inflamatório está destruindo cartilagem. Cartilagem é colágeno. Sim. Tem uma necessidade. Então, eu uso o colágeno e, ao invés de ele ser usado pelo organismo, tão sábio, ao invés de fazer essa captação e usar na pele, ele vai usar onde tem maior necessidade, precisando. que vai ser na cartilagem. Que é na cartilagem. Entendeu? Então, isso também pode acontecer. O desvio, né? Desvio. E isso que a gente ouve falar... Está na moda. Você disse que a gente não ouve, mas a gente já ouviu falar também do ácido hialurônico. Hialurônico. O que é isso? O ácido hialurônico também é um elemento presente aqui na derme. Tá. Tá? Ele contribui com a reserva de água. Ele é uma molécula muito grande. Então, quando a mulher, já vou aproveitar para falar assim, quando uma mulher usa um produto que tem ácido hialurônico na composição, não significa que ele vai ser absorvido e chegar na derme. Ele vai ficar na superfície. A maior parte dos ácidos hialurônicos que estão presentes nos produtos cosméticos, ele fica na superfície e vai fazer aquela ação umectante que eu falei, vai segurar as moléculas de água mantendo a hidratação, que melhora muito a aparência, a textura da pele, tem os seus benefícios, né? Mas o ácido hialurônico fisiológico mesmo, ele é produzido aqui na derme e ele tem esse papel de fazer essa reserva de água. Ele se liga nas moléculas de água e faz aquele entumecimento, né? Então, a pele, ela fica com aquele turgor, né? Fica uma pele mais bonita, mais viçosa, com a presença de uma quantidade adequada de ácido hialurônico. Tá? Tomar ácido hialurônico tem um pouco de resultado ali, mas depende, tem que ser um ácido hialurônico com baixo peso molecular. Então, se você compra um ácido hialurônico muito barato, deve ser um de peso molecular maior, que não vai chegar ali, não vai ter esse benefício. Tá? Esse ácido hialurônico, ele é injetado, ele Tá. é... Daí tem Como um, que ele funciona? Então, assim, Via oral? tem o via oral, que é esse que a gente tem que saber qual que está usando, Tá. que aqueles que são de baixo peso molecular, molécula muito pequenininha, vai ter um melhor resultado. Tá? Tem o de via tópica, que vai ficar, a maioria deles fica aqui na superfície, ou permeia muito pouquinho. E o injetável, sim. O injetável é aquele que se consegue colocar na derme. Tá? Para fazer esse processo de hidratação, aumentar, deixar essa pele mais viçosa. E tem o ácido hialurônico que a gente coloca lá na base do osso para fazer aquele volume e reestruturar quando há perda de volume, perda de estrutura mesmo. Tá? E aí é o profissional da harmonização facial, da estética, que faz essas aplicações. E todo ácido renova a pele ou pode irritar também? Qual é Então, essa é uma pergunta muito comum. É. O que acontece? Não é porque tem o nome de ácido que significa que vai Pois induzir... parece um nome que no ácido vai acabar o com a ácido pele. vai fazer uma esfoliação, vai É. renovar, não. Tá? E nem todos também, porque ácido vai fazer uma irritação, deixar a pele mais sensível. Tá? Então, por exemplo, a vitamina C, o nome químico da vitamina C é ácido ascórbico. Ele é um ácido. É um ácido. Olha. Mas ele não tem essa propriedade de estimular a renovação e muito menos de fazer essa irritação. Tá? Claro, se é uma pele que tem rosácea, uma pele que tem uma dermatite atópica, tudo pode irritar, né?
Aí, Sim. vamos tirar Aí desse é o contexto. vinho, é pimenta. Tudo, né? Então, isso é muito... Alimentação, Aí está dentro da sim. particularidade. Ácido tranexâmico, ácido cógico, por exemplo, são agentes clareadores. Né? Tem outro mecanismo de ação, outra finalidade que não entra. Então, quando a gente pensa em ácido que pode fazer uma irritação e que estimula a renovação celular e que pode fazer uma irritação, seriam, por exemplo, um ácido glicólico, um ácido mandélico, né? O ácido retinóico, mas daí ele já é um medicamento, já não estão nos cosméticos, né? Já precisa de uma prescrição de um profissional. Você falou também, Larissa, em protetor solar. Quando você pensa em protetor solar, só precisa usar em dia de sol. Mito. Isso é mito ou verdade? Mito. Não é só em dia de sol. Não, em dias nublados, Dias a gente nublados tem também. também a chegada da radiação na superfície. Né? Então, a gente tem que pensar assim, existem 2 tipos de radiação, a UVA e a UVB. Tá? A UVB é aquela que falam assim, deve evitar o sol das 10 às 4 da tarde. O UVB ele é mais responsável por fazer a queimadura solar, deixar a pele vermelha. Né? Quando a gente fica lá exposta com aquela vermelhão, é mais relacionado com o UVB. O UVA, ele está presente durante todo o horário, né? Saiu o sol se pôs, está ali o UVA. Independente da estação, seja verão, primavera, outono, inverno, seja dia ensolarado, dia nublado, o UVA está chegando também. E o UVA penetra mais na pele. Então, enquanto o UVB fica mais na epiderme, o UVA ele penetra na derme e ele está mais relacionado com o fotoenvelhecimento. Então, a perda de elasticidade, a flacidez, aquela pessoa que tem mais, a pessoa de pele clara, que tem mais ruga, mais flacidez, que se expôs mais ao sol, é uma pele fotoenvelhecida. Tá? E aí não se cuidou quando deveria, não usou protetor solar nem quando se expôs ao sol e nem em dias nublados. Então, assim, a gente precisa utilizar o protetor solar também em dias nublados, porque existe essa exposição à radiação, independente do horário. Tá, e não muda a quantidade por Não estar muda nublado. a quantidade, não. Permanece até para manter o mesmo hábito, a mesma rotina. Tá. Tá? Legal. Hein? Eu voltei, eu dei uma saidinha, já voltei, estou presente. É muita informação para ele, não cabe tudo. Não, Tem cara, que dar foi um... respirar um pouco. Foi respirar um Hein? pouco. Me conta uma coisa. O cuidado com espinhas. Esse aí... Aquele pessoal que tem um monte de colágeno, que está produzindo, os Brennan da vida aí, que está Os 14, tá 15 produzindo anos. tudo, os colágenos, como é que funciona, o que é, como é que cuida disso? Espremo tudo, depois passa um creme para resolver? Não espreme nada. Aí, ó. Não espreme nada que você vai Passa ter... bombril. Qual que é o problema? Passa uma bucha. Não. Scott Bright, Lixa. Ai, até me arrepia de pensar. passar Lixa. Então, assim, a acne existe em diferentes graus, né? Existe o grau mais leve e os graus maiores aí, que tem um acometimento maior da pele. Então, assim, existe algumas pessoas que pensam assim, a espinha não vou tratar porque ela vai secar sozinha, então não precisa de tratamento. O problema de não se tratar a espinha são as marcas que vão ficar para o resto da vida, né? Você espremendo ou não. É a espinha? A espinha, então, você tem um processo de... Deixa eu ver como é que eu vou explicar em umas palavras mais Simples. mais simples. Mais simplicidade. A gente tem um excesso de produção de algumas células, aqui, bem nesse folículo, que a gente chama de hiperqueratinização. Mostra lá, Baixinho. Vamos ver Aqui, se ó. dá Vem certo. aqui, ó. Ele tem que levar perto daquela câmera Vou lá, levar pra você assim, apontar lá. E você aponta Onde aqui. que Então, produz? aqui, ó. Aqui onde está a glândula sebácea, onde tem a saída do pelo, né? O Breno tá gravando tudo A ali, ó. gente tem um Lembra? aumento, Ele tá gravando tudo. a vai gente tem um aproveitar a aula aumento aí, da ó. produção dessas células epidérmicas, né? Tá? E aí, ao mesmo tempo, também tem um aumento da produção de glândula sebácea. Então, isso vai entupindo, faz um botão aqui, impede a saída de todo esse conteúdo, e aí gera um processo inflamatório. E aí tem algumas bactérias aqui, tem uma bem específica, né? Que eu não vou falar o nome que é muito complicado aqui, e que ela começa a se alimentar desse excesso de sebo aqui, tá? E ela pode estar dentro desse canal, e começa a produzir substâncias que são irritativas e começa um processo inflamatório. Então, a gente começa aquele ponto vermelho, depois pode ter a formação de pus. Depois fica amarelinho. Que pode ser ou sebo, ou pode ter também o eritema, a vermelhidão, com formação de pus, né? Porque é um processo inflamatório. Pode formar os nódulos. Depois, quando evolui para uma situação mais grave, tem aqueles nódulos, aqueles cistos, né? Que não sai mais. Aí não, daí a pessoa precisa utilizar medicamento mesmo, né? De uso oral, enfim. Então, por isso que depende do grau, a gente pode tratar E a dentro... alimentação também. Alguns alimentos, eles podem aumentar alguns fatores estimulantes aí, né? Alguns, por exemplo, derivados de leite, o próprio leite. Chocolate. Por causa do leite, geralmente os derivados que estão ali presentes, mas isso varia muito, né? Então, é preciso tratar para evitar a formação de mancha, principalmente quem tem pele fototipo mais alto, Fototipo. né? Que fica aquelas manchas Fototipo mais de alto. lesão. Fototipo mais alto. Fototipo mais E alto. são 6.
São Você 6. grava isso, Gomes? E É, evitar- eu sei, Não, tem 6. Não, 6 fototipos mais altos É. que os 6 aí. O meu fototipo é mais alto que o seu. Um pouquinho mais alto. Então, fazer o controle, né, restabelecer o equilíbrio hidrolipídico, controlar as glândulas sebáceas, tem que tratar para evitar a formação de mancha e a formação do própria cicatriz, né? Que pode ficar. Então, a acne não é assim, deixa secar sozinha. Mas o fato é, não esprema, que vai ficar a cicatriz. E o que pode acontecer no ato de espremer, você pode jogar mais todo esse conteúdo para a derme, começa um processo inflamatório maior daí na derme. Perigoso. Também, Né? Além de que, às vezes, as próprias bactérias Já da estão, unha... exatamente, aumenta a entrada, aí você pode ter ali um processo infeccioso por outras bactérias, Por outras né? Como bactérias. estafilococcus, por exemplo. Então, Show de bola, hein? Muito Vocês sanou todas as suas dúvidas agora. Todas é impossível. Ó, Mas algumas aí eu consegui saber. a gente vai falar também, a Larissa falou que ela estudou bastante, que ela trabalha bastante, e eu sou prova só não fiquei viva rica disso. trabalhando tanto. Rica é um negócio que está chegando, se Deus chegando, quiser. está aí, tá no É só caminho. consequência. A gente já está É. sentindo, né, as Toma moedas posse, chegando, ó. tá chegando aí. E assim, tem muito conhecimento, tudo. E aí você vai dizer, nossa, a Larissa aí viaja para o Rio, para não sei para onde. Ela vai em Portugal, estudou em Portugal, trabalhou em Portugal. Estudou no e tal. Chile. Chile também. É esposa de uma pessoa influente na cidade aí. Eu tô falando isso porque ele está aqui agora. Ele chegou? Agora eu vou Ele agradar puxou o ele. saco. Trouxe Tem que pão dar de um- queijo pra gente tem que ali, dar tudo, uma- então. Trouxe pão de né? queijo? Olha Vamos lá. falar mais, então. Fez café, viu que ele Fez café, o café pra gostoso. gente, tudo. Café gostoso. Fez funcionar na internet, Esse então a é. gente tem que agradar ele. E ele tá aqui com o Cresco também, um amigão nosso aí. Eles parceiros, olha aí, ó, tem lanchinho, ó, prestígio, gente. Eu que não almocei ainda, vai ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo. Então, assim, com toda essa correria, que eu sei que você tem, Uhum. e que eu sou prova, né, brincando porque a gente é amigo também, eu estou falando disso. Ele Né? para esse podcast, ele marcou. Nossa, Hoje eu gente- posso, não posso. É verdade. Foi complicado. Não, é desde o começo do ano Foi. passado, Do ano a gente está passado, tentando Foi- marcar com a foi Larissa para ela estar disputado aqui. esse- Só que é o engraçado assim, quando é o último domingo do mês, você acorda mais cedo, que poderia dormir até mais tarde, É. né? E assim, quando que foi? Ontem, era meia-noite, ela estava, ei, como é que é o negócio do roteiro? Eu falei, cara, não dorme essa mulher, né? Eu estava chegando e ela, não, eu estou aqui vendo, vou mexer agora com o roteiro, vou mandar as respostas para você. Então ela trabalha intensamente, o Gladson também intensamente, os dois correm um monte, mas eles tiram o último domingo do mês para fazer uma ação social. Isso. Saem de casa para ir trabalhar ali na Praça Tiradentes, com os médicos, Que é na área ainda. Né? com os médicos de rua, doar do seu talento, do seu tempo, né, para atender as pessoas que mais precisam. Na verdade, a gente está devolvendo, né? A gente conta está aí o devolvendo o que a gente Um recebe. pouquinho do que é os médicos de rua. Então, a ONG Médico de Rua, ela se instalou em Curitiba em 2018. Nós fizemos desde o início, né? Nós fizemos parte, a primeira ação nós fizemos parte. Da época ainda que a gente não tinha uma estrutura, os medicamentos não tinham onde colocar, era em caixa de papelão, não tinha a estrutura para ir na praça, né? A logística era complicada. A logística era muito complicada, tinha pouco voluntário, era muito trabalho, né? Hoje já está bem estruturado, né? Então, na verdade, a ONG Médicos de Rua, ela tem como objetivo fazer um atendimento para a população em situação de rua, né? Em situação de fragilidade, né? Muitos não estão na rua, mas estão em hospedarias, mas se encontram nessa situação de suscetibilidade. Então, é um grupo de profissionais da área de saúde, também de acadêmicos, envolve médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, dentistas, veterinários, psicólogos, cabeleireiros, Banho. tem também o banho, né? Então, a gente são várias tendas, né? E aí tem um fluxo, nós recebemos essas pessoas para um café da manhã, né? Então, existem os voluntários lá para o café Praça da manhã, Tiradentes nas ali, praças né? Tiradentes, sempre no último domingo do mês. A gente só não vai quando está chovendo mesmo, porque daí não tem como. Então, eles são recebidos, vão depois um atendimento, primeiramente um acolhimento, né? Feito ali uma abordagem inicial com os acadêmicos de medicina e seus preceptores, daí passa para a enfermagem para fazer as aferições, os testes, né? Depois para o pessoal do laboratório de testes rápidos, e se há necessidade ou não de um medicamento, nós estamos ali com a farmácia de rua também para atender. Medicamento e talvez um encaminhamento até, né? Então, quando há necessidade, é feito esse encaminhamento.
né? Eu tenho que confessar que as doações são difíceis de medicamentos. A questão de voluntários para a farmácia também, a gente está com um pouco voluntário, até vou aproveitar aqui. Eu acho que hoje vai aumentar isso, hein? Quem quiser Então, assim, se ó, voluntariar. Vamos fazer Isso. um bom serviço. Já Olha faz pra um câmera, apelo aqui. Ali faz um Fazendo. corte ali, convidando quem quiser participar do Médico de Rua, colaborando. Isso mesmo. E mesmo que eu não sou farmacêutico, não sou nada, mas eu quero Tem ajudar. muita Eu coisa posso para fazer. colaborar, eu Você posso pode colaborar. colaborar na parte do café da manhã, você pode Sim, colaborar na parte da tem logística, trabalho. da Eu não preciso estrutura, ser montar e médico. desmontar as tendas, Mas, carregar assim, caixa. as pessoas hoje em dia ficam, eu não vou doar para isso, porque esse negócio não funciona. Esse trabalho de vocês tem um tempo já. Desde É 2018. um trabalho de responsabilidade, é fiscalizado, é Sim. cuidado. Tem em São Paulo, né? tem várias cidades, né? Então, a Sim. primeira que veio foi para São Paulo. Ela iniciou nos Estados Unidos. Aí o médico neurologista estava lá fazendo doutorado, se não me engano, doutor Mário Guimarães. E aí ele trouxe para São Paulo e Curitiba foi a primeira cidade a reproduzir. Que depois. comprou a ideia. E deu muito certo. Então Estamos é ainda- sólido, um trabalho sólido. Eu quero trabalhar, fazer ação social, doar. Então eu não pra uma- preciso ser médico para participar. Não Não. precisa Posso ser participar médico, não em precisa ser várias profissional de frentes saúde, dessa- você pode. Tem espaço para todos. Então, ali. olha lá e Basta faz vontade e comprometimento. Faça um chamado lá. Então por agora favor. você vai aumentar essas pessoas que estão engajadas falando Então tá. com a Bom. nossa plateia aqui. Então, a ONG, né, Médicos de Rua, ela precisa de voluntários e não somente de profissionais de saúde, né? Doe um pouco do seu tempo, retribua, né, a condição de vida que você tem em prol daqueles que mais necessitam. Muitas vezes existe, eu até vou falar um ponto um pouco delicado, né, a questão, mas são as pessoas assim que estão na rua, são dependentes químicos. A gente vê muitas histórias, né, por trás daquela pessoa, né? E muitas já foram ajudadas e saíram dessa vida pela ação mesmo, né? Então, quero convidar todos para fazer parte. Está lá no Instagram, Médicos de Rua CWB, né? Específico de Curitiba. Então, você pode ter mais informações, conhecer primeiramente o nosso trabalho, né? E ter mais informações e pelo direct lá Por poder, curiosidade, então... pode ir no último domingo lá ver. Pode ir lá visitar, né? Várias pessoas vão visitar e ficam, assim, surpresas com o trabalho. Porque é um trabalho muito bonito, de muitas pessoas envolvidas, né? Então, você imagina... Não, o banho eu achei muito O legal. banho. Tem um banho. Tem um trailer aí que eles montam. Isso, com roupa depois, com roupa, né, nova, peças, cada toma roupas banho, limpas pega ali. roupa. E aí tem os cabeleireiros, né? No retrasado tinha até profissionais que estavam com as mulheres ali ensinando a maquiar, dando um espaço, né, para autoestima, para beleza. Parece, mas faz total diferença Faz. ali, né? E veterinários, gente. Todos. Porque todos têm cachorro. Tem muito cachorrinho junto, É né? risco, também é risco, né? Para Tem ter muito a pet saúde junto. dessas pessoas, precisa também que os seus pets, né? Os seus animais ali também estejam saudáveis. Claro. Né? Então, é um trabalho muito bonito, assim, vale a pena conhecer, né? E assim, eu digo, quando você tem vários voluntários, você faz um cronograma, você vai 1 ou 2 encontros por ano, fez o seu papel. Né? Então, eu sempre digo assim, a gente recebe Mas vocês muito vão mais... né? Vocês vão meio seguidos, né? Desde o começo. A gente inclusive. recebe mais do que doa, na verdade. Bom, eu quero aproveitar, né, que todas essas informações que a Fala gente nisso, eu não recebeu. conhecia. O Gladys já conhecia, né? Você não falou do meu outro talento, né? Qual? Ah, verdade, calma. Temos que fazer propaganda disso Não, também, pera aí, da minha calma aí. terapia. Terapia dela. Ela canta. Ah, É uma E banda. ela tem uma banda, agora está num projeto de duo. E vou te contar um negócio que você vai gostar de O saber. quê? A professora de canto dela é a Fernanda. Ah, Fernanda Castro. Fernanda Castro, minha amiga. Irmã do Olha Laurinho, só, lá, Nossa então. amiga, amiga nossa dele. amiga há muitos Amor, anos. nossa. E Então, uma profissional. Ela que me essa ajuda, banda. ela que me ajuda a não tomar tarja preta. Mas ela é Essa uma loucura profissional toda. incrível, Sim, uma pessoa sim. incrível. Houve uma transformação, realmente. Ela A presença é- dela, o é. acompanhamento foi uma Com transformação. certeza, com certeza. Então, conta aí da sua banda agora. Agora eu vou ter que falar, né? Agora com off-label. vídeo também. Vamos lá, off-label, já dá. Já aproveita para você. Olha, quanto Instagram, só meu aqui eu já tenho que seguir. O da farmácia, o meu profissional, o da ONG E agora, e agora o da banda, que se chama Off-Label. Parei, off-label. quem Off-label. não acompanha off-label ainda, a hora é agora. Vamos parar Off-label. aqui. Você vai pegar, abrir aí no seu Instagram e abrir Off-label lá. com procurar 2 Fs. Off-label com 2 F. Off. com Off dois F. e Off. Lab. L-A-B-E-L. L-A-B-E-L. Underline Label. rock. Rock. A banda é roqueira. Entendeu? Eles querem fazer cara de roqueira, assim, é muito engraçado. Ai, mas às vezes eu sou mas muito esse- lady pra ser roqueira, É muito não. lady pra ser roqueira. Então, mas é bacana, um som legal.
Então, eles estão com as músicas aí, tudo preparando. Eu acho que todo mundo precisa de pegar uma material. coisa assim totalmente diferente. E depois dos 40 que eu comecei, faz 2 anos, hein? Se bem que eu tô longe dos 40, né? Tá longe, vixe. Então, acho que todo mundo recomenda fazer uma coisa diferente, assim, sabe? E aí ela vai lá e canta e dança e tem uma galera muito joia. E você falou, a gente está começando a fazer um clipe do seu projeto do dueto. É o duo, né? Como é que é? Estamos começando um projeto, fazendo um repertório ainda. Como é que funciona? O que é? Então, Com quem? ele tem 2 repertórios. Um para eventos corporativos, que vai ser mais um pop rock, mais tranquilo, né? Violão e voz e violão, teclado também. Não somos duas, mas ele, né, quem me acompanha, que é o André Colini, ele toca. André Colini. Conhece também. O André Colini Toca é o meu... mais ou menos, não? O André Colini é o meu parceiro de eventos. A gente faz casamentos, faz jantares. Então A é gente com esse intuito, de levar o O trio duo. já leva um sax da hora. É para fazer A o duo gente para tem, eventos assim. A gente tem um quinteto de jazz. Olha, olha só. Eu tenho um que quinteto de mundo jazz, que eu pequeno. toco sax, eu toco teclado, aí tem baixo, tem tem guitarra, tem bateria. E a gente faz muito evento junto. Nossa, olha André que Colini. bacana. E há Então, muitos ele, anos. ele fez a produção, né, de uma música, que logo vamos fazer o vídeo aí. Aí veio esse projeto de Mas fazer o que duo mundo pequeno. para justamente para esses eventos, casamento, recepção, enfim, e um outro para eventos corporativos. Que E vamos legal. É o outro Mas o lado Instagram da eu estou montando ainda. Tá? Eu da estou montando dupla. o Instagram porque ainda a gente. Da a dupla, de da banda 2. tá aí. pronto. Da banda tá. Esse não é mais um Instagram, deixa ficar pronto. Tá o bom. nome ainda a gente está ali estudando, né? Um nome que seja mais. Não, e o Maior da impacto. Larissa tem muita dica por onde ela anda, muita dica de tratamento, de cremes e não sei o quê. Bacana. Quem não acompanha, acompanha lá. Me segue lá E no quem Instagram. quiser os medicamentos, é só procurar Medicamentos, artesã. os suplementos e os dermocosméticos aí que. E ainda Uma tem a cura da transformação. alma ainda pela música. Pela música, É completo, o pacote Mas completo. e a cura que eu quero aproveitar para falar para as mulheres, eu como mulher, que eu sei que a gente está finalizando e o tempo está bem estourado, é assim, eu quero dizer para elas o seguinte: a beleza ela não está na aparência, ela está na essência. E a gente começa, né, a ter essa coisa de autoestima que vai envelhecendo, vai ver a pele mudando, vai vendo essa transformação. Então, procedimentos são importantes, cuidado da pele é importante, né? Mas a beleza ela está na essência de cada uma. Então, manter a saúde da pele e manter a sua essência é isso que precisa para a autoestima, para manter a sua beleza e ser feliz, independente de quem for. Joia, Sensacional. Larissa, eu vou ter que te convidar para a gente fazer mais um. mais um ou uns, porque... Uma série, dá para fazer uma série bem Dá para bem fazer. combinada aí, dá para fazer uma série, um por mês. E você que achou que, puxa, mas ela falou um negócio assim muito importante, mas eu não entendi muito bem. Pode mandar pergunta no chat? Pode mandar. Olha aí, dá para sim. mandar No pergunta direct no lá chat. do Instagram No dela. direct do Instagram também. Repete. Fala Lari. de novo. Larissa com Y. Não, mas o do Instagram também é Larissa. a completo? Larissa é a Larissa. Larissa Vamos com lá. 2 S. Zawadzki. Tá escrito, pessoal, tá Z-K-I, tá escrito lá. escrito. Tá escrito lá. Eu tenho que mudar esse meu Instagram para ficar mais fácil. Tá escrito Não, lá. mas é único também. Hã? É É única. única. Não, E a gente- tem outra. Tem, eu achei. Uma vez eu achei uma outra Ei, Larissa mas a gente Zawadzki. também tem um... Deve ser uma prima perdida dele. A gente tem, você... aí tem um Gladys Zavades que a gente está trabalhando para ele também, né? A gente tem que deixar esse nome assim para né? a gente colar todo mundo no... exatamente. É. E aproveita. fácil, são Um dia só o nomes Gladys Zavades complicados. que vem contar o... Aproveita pra Ó, firmar. a Larissa veio direto da farmácia hoje, na correria, tá sem comer nada aqui, daqui a pouco vai desmaiar, a gente não quer isso que aconteça, então a gente vai encerrar. Estamos Não, tem uma esperando- gordurinha sobrando aqui que vai Isso, queimando. Estamos esperando o Gladys Zavades que chegar aí também um dia desse. Certo. Hoje ele está só na produção, já fez selfie ali e tal. Tá no bastidor, E tá nos tá no bastidores. bastidor. Resolveu bastante Ô, seu coisa aqui Cresco, hoje. valeu, gostou? Gostou? É? Bacana? Ele está sorrindo, fazendo pose, mas não adianta, também não pega vocês dois aí atrás. Não adianta ser simpático. É plateia aí, só, né? plateia só. É, boa, plateia. Fechando aqui mais um AlvoCast nesse dia. Muito bom. Né, ou nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa madrugada, que você acompanhou a gente aí. A mulherada, por favor, curta, compartilhe, coloca a gente para subir. Como é que é o primeiro no momento? A gente está com 1 ano. Né? No começo, como é que faz?
os hormônios lá, como é? A ascensão do... A ascensão de tudo. Então nós estamos no momento de ascensão. Subindo a ladeira. Estamos Subindo a ladeira ainda. Então a gente está trazendo Tem gente muita lenha pra Está no queimar. anabolismo. Anabolismo, essa é a palavra. A gente está no anabolismo. Anota aí, Rocha, a gente vai falar mais vezes sobre anabolismo aqui no podcast. Fototipo já não tem. Anabolismo. Pronto, palavra do dia. Palavra então, assim, do a gente dia. está no período de anabolismo, a gente precisa crescer, precisa ter poder de divulgação para que quando a gente traz matérias importantes aqui, a gente possa chegar a mais pessoas. Então, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de procurar o nosso Instagram, e a gente quer trazer cada dia mais informação e conteúdos relevantes, né, Rocha? Relevantes. Mais um. É isso aí. Mais Pra um. conta. Mais um Obrigado. pra conta. Né? Esse foi também... Quer a segunda temporada? Esse foi também muito informativo. Foi. E a gente te faz o convite. Obrigada, eu tô agradeço. Aqui, eu estou aqui com a cabeça girando. Nossa, eu adorei. Coisa, Foi super descontraído. né? Muita informação. Muita coisa. Muito bom. Valeu, Larissa. Obrigado. Eu que agradeço. Eu sei que você tirou esse tempo da manga. Da manga. Da manga para chegar aqui. Né? Valeu, pessoal. Até semana que vem, segunda-feira, 18 horas, um outro episódio do AlvoCast. Episódio Esperamos novo vocês. toda segunda. Isso aí.